Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos falar do Risa Terrax, o fundo imobiliário, esse aqui não é Fiagro, diga-se de passagem, da Risa, que trabalha aí com fazenda, né? Arrendamento de terras e tudo. Ele também faz trade de fazendas e a gente vai conversar um pouco sobre ele, ver como é que ele tá mais um mês acompanhando. E galera, o relatório da Risa melhorou de forma assim surreal, né? Melhoraram muito o relatório, gostei. Tanto que vocês viram, a Risa era uma gestora que estava no rebaixamento no ranking de gestoras, muito por conta da questão de que envolvia comunicação, e agora eles subiram, né? Foram para a turma da Meiuca, e cada mês que passa eu vejo que eles estão botando o relatório nos eixos. Isso é muito importante, galera. A comunicação é o principal aí com o cotista do fundo imobiliário. Não tem jeito de não focar na comunicação, na transparência. Ainda mais num fundo como esse, que é uma tese, por mais que a gente sabe que uma tese não é nada de bicho de sete cabeças, mas é uma tese diferente do que o pessoal está acostumado. Né? O pessoal está acostumado a comprar shopping, galpão, não sei o que, pererê. O pessoal não está acostumado com um fundo fazendo arrendamento de terras. O pessoal não está acostumado com um fundo comprando fazenda para fazer trade de fazenda. É algo novo. Então, mesmo que o fundo tem 2 anos, é algo novo. E outro ponto também que o pessoal da Risa, eu sei que o pessoal fala que eles assistem, né? Então, assim, outro ponto que eles têm que ficar ligado é que o fundo, digamos, primo muito distante, primo colega de arrendamento de terra que a gente tem na bolsa, que é o Betra, deu um baita dor de cabeça. Então o cara, querendo ou não, o cotista, ele olha para o que aconteceu no Betra e fala, pô, e no Risa, será que não vai acontecer isso? Então acaba que, assim, dá para entender quando o pessoal fica meio com o pé atrás e tal. E para isso, para resolver esse problema, mostrar que eles não se misturam com, né, os problemas que aconteceram em outros fundos não vão acontecer aqui. É isso que eles estão fazendo, é transparência, é explicar, cara, assim, ficou muito bom. Eu gostei bastante dessas mudanças que eles fizeram. Mas vamos lá. Patrimonial 97, cota mercado 91, ainda tá com uma distância, e a tendência, galera, é que essa distância comece a fechar com a queda da Selic. Não por conta do oba-oba do mercado, de Selic caindo e tal, não. Independente disso. A grande questão é que esse fundo é um pré-fixado. Ele é um pré-fixado que a taxa média dos arrendamentos é 12,10% pré-fixado. Então, com a Selic caindo, esse valor aqui vai se manter, independente de inflação, independente de qualquer coisa, e aí a tendência, né, que o rendimento do fundo frente ao mercado comece a ficar mais atrativo, fazendo com que a cotação se anime. Pensar que esse fundo já teve quase R$ 80, se eu não me engano, né? 80, 85 reais. Então quem aproveitou, pegou lá embaixo, se deu muito bem. Hoje ele paga aí 11,71% em relação a esse valor de mercado da cota. E a gente fica acompanhando aí para ver, né, os próximos passos. Eu estou muito curioso para ver, num segundo momento, a hora que essa cota estiver acima do patrimonial, como vai ser o movimento de emissão dessa gestora, que a gente já viu o grande pênalti, o que jogou a Risa numa situação muito ruim foi a questão que envolve a última emissão que esse fundo tentou fazer. Vocês lembram, a gente fez uma cobertura aqui no canal, então vamos ver se o que eles vão fazer. Né? Se eles chegarem, essa cota permitiu o fundo emitir, e eles meterem uma emissão com uma taxa de menos de 2%, que já é aceitável, cara, aí pronto, show, aprenderam, entenderam e estão indo na direção correta. Isso é muito bom, galera. A gente tem que reconhecer quando uma gestão pega e começa a ir na direção correta, dá sinais que está querendo ir na direção correta. A gente vê aqui, o relatório mudou, já é um sinal. O próximo sinal forte é a questão da emissão. Então a gente fica de olho. Fica de olho aí. São 90 mil cotistas, taxa média dos arrendamentos é 12,10%. Se tirar os custos do fundo de 1,25%, dá aí algo próximo de 10 alto, né? Lembrando que tem taxa de performance, essa taxa que hoje ele não ganha, com aquela da Selic vai passar a ganhar, mas vai demorar, né? Vai demorar, porque o rendimento dele líquido aí dá pro cotista aí é 12,1 menos 1,25. Estamos falando de 10,85. Para ele, CDI mais 2, cara, a Selic vai ter que estar tipo, em 8 alto para começar a incidir, né? Para começar a pegar. Então ainda tem tempo sem taxa de performance para esse fundo aí, pro cotista. Claro, vocês sabem que eu não concordo com taxa de performance, mas pelo menos, assim, ainda mais uma dessa que não é, querendo ou não, é uma taxa, não é tanto de performance, porque se a Selic subir, o fundo deixa de pagar, mas se a Selic cair muito, o fundo inevitavelmente vai ter que pagar, né? Os cotistas vão ter que pagar.
Então não tem muito performance aqui. Claro, o fundo pode pegar, vender uma fazenda, fazer um trade de terras, etc. Beleza, aí ele ganharia performance, mas no movimento de queda da Selic, simplesmente a Selic caindo, não tem porquê. É igual, por exemplo, os fiagros, que a taxa é tudo em relação ao CDI. O ativo, os fundos, fiagro é a coisa mais engraçada. Os fundos são todos alocados CDI, mais alguma coisa, a taxa de performance é, CDI, é o que passar não sei o que do CDI. Pô, aí fica todo mês bate, né? Enfim. Comentários. IFIX teve uma valorização boa, no ano 10% aí de alta. Parte do agronegócio, a gente vê aí a questão da. Ele comenta, ó, a evolução do desenvolvimento do milho, né, da segunda safra e dos principais estados, né, está indicando condições favoráveis ao desenvolvimento. Com o tempo predominante seco, deu-se início ao ritmo de colheita para a segunda safra do milho na maior parte da fazenda do portfólio. No Mato Grosso, que representa 42% da área plantada, a colheita vem apresentando ótimas produtividades, apesar do atraso na semeadura. Na região de Mapitobá aqui, ó, a gente vê 53% onde é 53% do portfólio do fundo, a colheita da safra do milho atingiu 9,2% da área e tem boas expectativas de produtividade. Os produtores já estão iniciando o planejamento da próxima safra e tudo, a gente fica de olho. Pelo jeito, vai aumentar a área plantada de soja por conta da diferença do preço para o milho. Né? É o mercado se autorregulando. Né? O cara vê que vale a pena plantar soja em vez de milho, ele vai plantar soja, vai diminuir a produção do milho diminuindo, o preço tende a subir e aí o mercado vai se autoequilibrando. E ele também comenta que os produtores estão aguardando queda nos custos para, né, de insumos, etc., para negociar. Na parte de commodities, vou passar de forma bem rápida, para a gente não perder muito tempo aqui. A gente vê a questão da soja, vou pegar aqui só quem quiser pausar, ler o texto, pausa, galera, vão ganhar tempo, mas a gente vê que o valor da soja caindo, né, formou um fundo aqui, ainda está muito alto em relação aos anos anteriores, mas teve um arrefecimento aí. Na parte de milho, mesma coisa, né, agora o milho já está chegando mais próximo do topo dos últimos anos. Se você pegar aqui, ó, junho de 16 aqui, a gente teve um topo no gráfico aqui. Aqui, em um pouquinho antes da pandemia, a gente teve um outro topo no gráfico. Então, assim, ele já está se aproximando desses valores. Já está até um pouquinho abaixo, né? Então, a tendência do milho, eu imagino que até entrar numa normalidade. Né? Por isso que a galera vai produzir a soja, porque a soja ainda está muito elevada, até dos picos. Ó, o pico é algo próximo aqui de 100. E olha como é que está elevado. Tá tipo quase uns 140 alto, né? Então, acaba que evidentemente o produtor vai fazer isso. Algodão que vem caindo bastante, né? Desde a última alta maluca que ele teve aqui, vem caindo e a gente vai aguardando. Ele ainda não formou fundo. Os fundos que formaram foram vencidos e a gente espera para ver onde ele vai estabilizar. Mas se você pegar o histórico dele também, ó, nos últimos anos, grande maioria do tempo estava sendo negociado abaixo de 100, né? Foram poucas oportunidades que ele ficou acima de 100. Foi aqui em 2011, tem tempo isso. E aqui em 2018 e no pandemia, né? Mas a gente pegar o valor, esquecer da pandemia que foi aqui em 2020, né? A gente esquecer da pandemia aqui daqui para frente, ele já está caminhando para valores mais normais, que o normal é ficar um pouco ficar aí abaixo de 100. Então a gente vai acompanhando para ver essas movimentações. Na parte de retornos, o fundo distribuiu 85 cents, que dá um dividendo de 0,93. Quando o mercado teve uma pequena variação. DRE dele, ele não tem DRE mensal, porque ele recebe tudo de forma semestral, mas a gente vê aqui a DRE do primeiro semestre. Olha que interessante, 64 milhões de receitas, não teve nenhum tipo de taxa de performance, o que é bom. Despesas foram na casa de 6 milhões de reais, o fundo gerou 5,27, pagou 5,10, distribuiu 97%. Olha que interessante, nos últimos semestres, olha como é que a taxa de performance incidiu bastante, ó, bastante grana, né? Se a gente pensar, desde o início do fundo, estamos falando aí de 12 milhões de reais de taxa de performance que o fundo já pagou, né? O cotista já pagou. E se você pegar aqui, ó, total de receitas, 377 milhões de reais. Total de despesas, 47. Se você excluir a taxa de performance, a relação entre despesas e receita fica naquela casa de 10%, que é o normal de todos os fundos. E aí você pega, tem esse fator da taxa de performance e acaba deixando o fundo um pouco mais caro. Mas pelo menos nesse semestre não teve nenhum pagamento quanto a isso. Outro ponto também
que a receita nesse semestre veio do grosso, veio de arrendamento, não teve nada de trade de terras aqui, ó. O trade de terras é esse carinha aqui, ó. Não tô deixando eu grifar, peraí. O trade de terras é esse carinha aqui, que a gente viu no segundo semestre de 2021, primeiro semestre de 22 e segundo semestre de 22 também, bastante, né? A gente tá falando de 54 milhões de reais aí, praticamente, que veio. E aí, se você pensar, ó, de 54 milhões de reais que foram distribuídos a título de ganho com a valorização, mais ou menos 12 ficou com a gestão a título de performance. Pra vocês verem como é que a taxa de performance é aquela coisa. Eu não gosto, cara. Eu sou totalmente contra taxa de performance, né? Já comentei isso com vocês. Mas pelo menos o fundo assim, teve um pagamento forte e tal. Ficou pagando mais de R$ 1, se eu não me engano, se eu não me falha a memória. Então, assim, pelo menos os dois ganharam. Foi um ganha-ganha. Mas vocês sabem que eu sou contra. Independente do fundo, galera. Eu sempre sou contra a taxa de performance. Pra mim é uma coisa que não deveria nem existir no mercado. Pô, afinal, eu sou cotista, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. O posicionamento atual dele, a gente vê aí, o fundo hoje está numa estratégia, está muito focado no buy to lease, que são os arrendamentos, mas ele quer aumentar a estratégia de lend equity, de sale leaseback. Então a gente fica acompanhando para ver. Perspectivas do mês. Ele firmou um contrato de compra e venda aí dessa Terros SA. Aqui o fundo comprou 17 milhões de reais. Ele comprou essas propriedades abaixo aqui. A área de 2.800 hectares, que dá um valor de 6 mil reais por hectare. Transação se encaixa na estratégia de land equity. Por enquanto não tem nenhum tipo de impacto na cota, porque eles ainda não arrendaram e nem venderam a propriedade. Por quê? Essa estratégia, galera, eu já expliquei muitas vezes estratégias, não vou perder tempo falando disso aqui. Mas essa estratégia, ele compra a terra buscando fazer investimentos nela, valorizar essa terra e vender. Ele pode tanto vender, mas como ele pode arrendar também. No segundo semestre desse ano, a gestão vai buscar realizar a venda de ativos adquiridos na estratégia de Land Equity. Então, pelo jeito, vai ter um recorrente aí. A Fazenda Roma recebeu investimento de aproximadamente 10 milhões de reais, focados na reforma de pastagem, etc. Foi aquilo que eu falei, ele compra a fazenda, faz investimentos nela. A Fazenda Monte Cristo 1 e 2, recém-adquiridos por 100.400 hectares de eucalipto. Para os próximos 12 meses, a gestão buscará comercializar a madeira, bem como preparar a área para ser arrendada ou vendida. E ele também vai receber algumas parcelas de recompra de ativos na estratégia do sale leaseback e buy to lease e deve concentrar aí os esforços de aquisição que pode trazer ganho de capital. Então o foco desse fundo é colocar dinheiro no land equity para tentar fazer mais ganho de capital no curto ou médio prazo. A gente vai acompanhando. Aqui ele explica sobre as estratégias, como eu já falei, não vou perder tempo com isso, porque já tem uns 4 vídeos que eu estou explicando sobre as estratégias, então não vou dar um gás aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas a questão toda é essa, a gente vê aí o fundo fazendo o seu trabalho, buscando aí destravar alguns ganhos de capital para o segundo semestre. Vamos ficar de olho aí para ver, né? O ganho, deve ter um ganho legal, ainda mais se a gestão tiver acertada a mão, a chance de ter ganhos assim, exponenciais são bons, né? Terra tem dessas coisas e a gente fica de olho, beleza? Mas tá aí, né? O pessoal melhorou o relatório, legal. Quem lembra dos relatórios antigos do Risa? Praticamente não falava nada do fundo. Vocês lembram disso? Eu batia muito essa tecla, tanto que era um relatório que eu nem gravava, porque não tinha conteúdo pra eu gravar. Eu preciso, muitos de vocês às vezes falam, grava do fundo tal, grava do fundo X, grava do fundo Y. Galera, se o relatório for horrível, eu não vou gravar, eu preciso de conteúdo, eu posso até gravar eventualmente um fundo ou outro, mas eu não vou abrir a câmera pra falar, o relatório é uma bosta, não tem informação nenhuma, igual tem alguns fundos por aí. Fica difícil. E era o caso, o RZTR tinha esse problema, né? Eu não gravava dele, porque o relatório era muito ruim. E aí eles pegaram, começaram a melhorar e tal, e aí a coisa tá andando, tá ficando muito bom, né? Eu tô gostando de ver, tá aparecendo agora pro fundo imobiliário mesmo, né? Aquela coisa, explica pro cotista e tal, né? Tem até desenho pro cara entender. De fato, tem que ser assim, porque é uma tese diferente, né? Vai explicar pro cotista land equity, o que é isso? O cara vai olhar e falar, porra, que merda é essa? O cara não vai entender. Então, você pegando, fazendo um desenho, explicando pro cara, o cara entende e fala, pô, caraca, posso ganhar dinheiro pra caramba nisso aqui. Pois bem. Então, assim, muito bom, né? Legal, gostando de ver esse trabalho que a Risa vem fazendo aí nos relatórios, muito bom. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo que o que eu tô falando aqui nos vídeos tá tendo reflexo no mercado. Porque, cara, eu nem sou cotista desse fundo, já fui cotista. Quando deu aquele rolo com a emissão, eu saí fora. E é aquela coisa, vocês sabem, né? Acho que vocês já sabem os fundos que eu sou cotista ou não, porque os fundos que eu fico muito puto é se eu sou cotista. Aquela questão da emissão do Risa foi muito foda, né? Me deixou muito puto. E aí eu saí fora, mas, tipo assim, agora que eles estão na direção correta, não teria problema algum em voltar, cara. Claro, seria melhor ter voltado a R$ 85, óbvio, mas assim,
agora que eu vejo que a coisa tá ficando um pouco melhor, dá até pra pensar, viu? Falar com vocês que tô gostando mesmo do que eu tô vendo aqui nos fundos, beleza? Então, galera, tamo junto aí. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí no canal. Valeu, até a próxima. Fui!